o tema de hoje, a gente vai falar sobre o autor da liberdade. Quem é o autor da liberdade, né? Eu vou fazer aqui 4 perguntinhas e o comentário do irmão Gilson, ele responde a essas primeiras perguntas, que é: como é descrito a servidão de Israel no Egito, né? Não tem como falar de liberdade sem a gente falar da escravidão, né? Do povo ali de Israel, do povo hebreu ali no Egito, né? Como é descrito a servidão de Israel no Egito, quem ouviu os gemidos deles, né? O que Deus disse a Moisés, e a pergunta 4. Ao dar sua lei a Israel, que descrição Deus fez de si mesmo, né? Queria que o Everton pudesse soltar o comentário do nosso irmão Gilson. Olá, boa tarde a todos que fazem parte do programa Escola Bíblica da Rádio 9 FM, uma rádio muito conceituada e que atinge a mais de 30 municípios com o seu alcance. É um prazer estarmos aqui nessa tarde especial de domingo, trazendo um tema muito interessante para vocês, que é sobre liberdade. Eu posso iniciar minha fala trazendo aqui um pensamento de um grande pensador, Leon Tolstói. Ele disse: não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas é uma consequência. E aí, quando a gente lembra de liberdade, a gente volta para o passado, na história bíblica, e vai lá para o sofrimento do povo de Israel, quando eles passaram 400 anos como escravos no Egito. E aí, para ter esse pensamento, a gente vai para a Bíblia, e a gente pode ler aqui em Êxodo capítulo 2, verso 23, onde diz o seguinte: os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu até Deus. Interessante que essa palavra gemiam, quando você vai para o dicionário, você percebe que ela significa ser atormentado, sofrer, padecer, lamentar, clamar. Eu posso ver outro texto bíblico aqui muito interessante, no mesmo livro de Êxodo, capítulo 2, verso 24, onde diz o seguinte: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então você percebe aqui que Deus é um Deus que se preocupa com cada um de nós. Deus ouve nosso clamor, nossa oração, nosso gemido. Não importa o momento difícil que você está passando, Deus está perto de você, Deus está acompanhando você. Ele é o Deus que traz liberdade para cada um de nós. Podemos ver outro texto bíblico aqui em Êxodo capítulo 3, verso 9 e verso 10, que diz: o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então veja só aí, Deus entrando em contato com Moisés, dizendo que ele está sentindo, ele sentiu, ele ouviu, ele acompanhou o sofrimento do seu povo, e Deus tinha no seu coração o desejo de dar liberdade para o seu povo, não é? Posso ver ainda Êxodo capítulo 20, verso 2, que diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não é? Então perceba que o texto bíblico é bem claro em dizer que Deus se importa com você, com o seu povo, com o seu clamor, quando a gente clama para ele, né? Eu lembrei de um texto bíblico em que ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o vosso coração. Então, quando a gente busca a Deus, em busca de liberdade, em busca de proteção, em busca de perdão, Ele está pronto para atender a nossa oração. Eu queria concluir os meus pensamentos aqui com uns 3 textos bíblicos fundamentais e importantes aqui, que a gente não poderia deixar de falar. João capítulo 8, verso 32, onde ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um texto muito conhecido de cada um de nós, né? Também temos João 8,36, que diz: se pois os filhos os libertar, vocês serão verdadeiramente livres, não é? João 8,36 realmente fala isso. Agora tem um texto peculiar e importantíssimo que a gente não poderia deixar de falar, é o que está em Lucas capítulo 4, verso 18 e verso 19, que diz o seguinte: esse texto foi o próprio Cristo que falou. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19, o próprio Cristo dizendo que Ele está à nossa disposição para nos dar liberdade, Ele está à nossa disposição para nos libertar. E você pergunta, libertar de quê? Libertar da escravidão do pecado, libertar de algo que você esteja fazendo que não é da vontade de Deus, e Ele pode libertar você disso. Ele pode libertar você do fumo, do álcool, das drogas, pode libertar também. Ele pode dar liberdade nesse sentido, liberdade espiritual, liberdade de pensamento, liberdade de palavras, porque Deus nos deu o seu livre-arbítrio para que a gente possa escolher. E tudo que a gente faz hoje é através de nossas escolhas, né? Isso é muito importante. Eu encerro aqui com um texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, que diz o seguinte: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, 17. Que texto magnífico, né? Então, encerrando, eu quero dizer o seguinte para vocês: somos livres quando estamos no Senhor, quando estamos com o Senhor e quando vivemos para o Senhor. Isso é a verdadeira liberdade. Deus possa nos abençoar nessa tarde especial de domingo e que Deus possa realmente trazer paz e liberdade ao seu coração. Obrigado. Muito obrigado, irmão Gilson, pelas suas palavras. E é isso aí. Deus não gosta de opressão. Deus não gosta de escravidão. Deus gosta de liberdade. Deus quer libertar não só da escravidão, do jugo dos seres humanos, das autoridades, né? Mas também libertar a gente do pecado, né? Dos vícios, das coisas deste mundo. Achamos bem pertinente falar sobre esse assunto porque a gente, de uma certa forma, a gente tem perdido um pouco da nossa liberdade, né? Liberdade de expressão e também da liberdade religiosa. Não está tão claro e evidente ainda para a gente, mas a gente sente, né? E achamos pertinente falar sobre esse assunto também. Vamos dar sequência aqui às perguntas. Nosso programa, vamos tentar ser o mais breve possível, perguntando e respondendo aqui de uma forma mais sucinta, né? Pergunta 5. Que providência Deus tomou contra a escravidão e opressão de Israel? Que providência Deus tomou contra a escravidão e opressão de Israel? Eu fico imaginando, né, que talvez tenha sido necessário, né, Israel ter passado por essa escravidão lá no Egito, para que eles pudessem, né, lembrar de quando eles foram oprimidos lá no Egito, para que eles não repetissem isso com os outros povos, né, com os forasteiros, com aquelas pessoas que fossem vendidas como escravos, né, ao povo de Israel, para que eles pudessem agir com amor e agir com certa importância, né? Todos nós somos seres humanos e necessitamos de respeito, de valorização e também que nós recebemos também nossa paga ali pelos nossos trabalhos e serviços, né? Que providência Deus tomou contra a escravidão e opressão de Israel? Olha só, Deuteronômio capítulo 15, verso 12 a 15 diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 15, verso 12 a 15. Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás. E quando de ti o despedires, não o deixarás ir vazio. Literalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar. Daquilo que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhes darás. Lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isto te ordeno. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois o forasteiros fostes na terra do Egito. Então veja, Deus usou de exemplo, eles foram escravos lá no Egito, para que eles não usassem das mesmas artimanhas que os egípcios usaram contra eles.
né? Então ele disse, ó, ele está sendo vendido como escravo para você, e a gente vai ver aqui no estudo, né, como os seus patrões deveriam tratar, vamos dizer assim, os seus funcionários que eles chamavam como escravos na época, né? E tem muitas pessoas que se faziam de escravos, né, entre aspas, para poder pagar uma dívida no qual ele não poderia ali arcar com aquela dívida. Então, ele servia de escravo para poder custear aquela dívida. Então, ele disse assim, olha, ele vai servir 6 anos, né, para ti, mas no 7º ano você vai despedir, né? Agora vai despedir de mãos vazias? Não. Você vai dar uma parte do seu rebanho, você vai dar uma parte, né, dos frutos ali da sua terra, para que eles não saiam de mãos vazias, né? É igual hoje, né? Você trabalha para uma empresa, você recebe seu salário ali todo mês certinho, né? Você tem direito às suas férias, né? 13º, enfim. E quando você sai, você é desligado daquela empresa, por direito, você tem que receber uma parte pelos anos trabalhados ali na empresa. Não seria justo, né, o patrão ali enriquecer à custa dos seus funcionários e assim quando os funcionários saírem daquela empresa, sair sem nada, né? O patrão tem que dividir as suas bênçãos, né? Como diz aqui o texto, né? Literalmente, lhe fornecerás do teu rebanho que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhes darás, né? Outra pergunta, vou ser bem rápido aqui. Qual foi uma das razões apresentadas para que Israel guardasse o sábado? Lembra lá em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, né? Diz, né, lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Aí pede para guardar o sábado. E ele diz assim, ó, porque em 6 dias o Senhor teu Deus fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou, abençoou e santificou. Por isso, você vai fazer também dessa forma. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 15, tem a repetição dos 10 mandamentos. Exatamente, a repetição dos 10 mandamentos, do 1º, 2º, 3º, o do 4º também, que fala a respeito do sábado. E ele não diz mais, o Senhor não diz mais, porque o Senhor teu Deus fez os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia descansou, não. Ele troca essa parte por essa outra parte aqui, verso 15 de Deuteronômio capítulo 5. E lembra-te que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, porque o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, ele disse assim, vocês vão guardar o seu sábado e vocês vão lembrar de que vocês foram escravos no Egito e por isso vocês vão guardar o dia de sábado. Por quê? Porque ali no Egito, com certeza, né, o faraó exigiu que eles trabalhassem no dia de sábado, né? O povo de Israel não trabalhava no dia de sábado. Para quem achar aqui que o sábado só foi instituído ali no Monte Sinai, né, escrito ali nas tábuas da lei, não. Os judeus guardavam o sábado desde da criação ali do jardim do Éden, né, Adão e Eva. Então, eles eram oprimidos e por muitas vezes eram forçados a trabalhar num dia em que para eles era um dia santo, né? Vê lá Êxodo capítulo 5, verso 5. Aqui diz o seguinte, ó, isso sugere o pensamento de que em sua servidão e opressão no Egito, eles tinham dificuldade no tocante à observância do sábado, como efetivamente ocorreu, da acusação feita por Faraó contra Moisés e Arão. Eu vou pedir aqui para... Não, eu vou abrir aqui mesmo, tá fácil. Êxodo, o segundo livro, né, da Bíblia, capítulo 5, verso 5, diz o seguinte, né? O verso 4. Então lhes disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo do seu trabalho, né? Ide as vossas tarefas, né? Então, a acusação de Faraó ali era que Moisés e Arão estavam interrompendo o trabalho deles ali, né? E ele pediu para que eles voltassem às suas tarefas, né? Então lhe disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o trabalho, o povo no seu trabalho? Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas, né? Consequentemente, essa partezinha aqui, o fazeis abandonar, nessa outra versão aqui,
quer dizer descansar de suas cargas. Em hebraico, né, Shabat, né, ou o sábado. É claro que o sábado lhe foi negado, que foi exigido deles que trabalhassem no sábado e que Moisés e Arão lhes ensinavam a observarem-no, onde são reconhecidos os direitos individuais e a liberdade religiosa. A observância do sábado não é negado nem imposta pela lei civil. Pergunta 7. Que programação deveria ser feita a cada 50 anos em toda a terra de Israel? Que programação deveria ser feita a cada 50 anos em toda a terra de Israel? Levítico capítulo 25, verso 10. Santificareis o ano, o 50º, e proclamareis liberdade na terra de todos os seus moradores. O ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, a cada um a sua família. Então é o seguinte, né? O escravo ali trabalhava 6 anos, no 7º ano ele era disperso, despedido ali. E por que a cada 50 anos? Porque é um ciclo, né? De 7 vezes 7 dá 49, e o próximo ano seria o ano 50, né? Então era ali proclamado a libertação de todos os escravos, todas aquelas pessoas que perderam as suas terras, né? Venderam suas terras, né? Para poder pagar dívidas, e ali ele ficou com nada. Deixar suas famílias, né? Isso, teve que deixar suas famílias. Ali eles eram restituídos, né? Quem comprasse as terras, né, das pessoas pobres ali, eram devolvidas as terras para eles. Então tudo era devolvido, tudo era repartido, né? Para que o povo não ficasse com essa disparidade toda, né? Alguns ricos, muito ricos, e outros super pobres, né? Então havia essa divisão. Então o ano 50, 7 vezes 7, 49, e no ano 50 era proclamado ali o ano jubileu, né? Onde o povo recebia as suas propriedades de volta, né? Recebiam os seus direitos e também eram libertos, né? Todos os escravos. E a última pergunta aqui para eu terminar aqui da minha participação, visto Israel não ter feito isto, ter se tornado opressor e ter desrespeitado e feito mau uso do sábado, o que Deus fez, né? Então, Deus sempre lembrou, lembra-te que vocês foram escravos lá no Egito, né? E vocês não vão usar desse mesmo exemplo que eles usaram contra vocês, né? Vocês vão ser um povo diferente, né? Vocês não vão oprimir o povo, né? Lá em Jeremias 34, 17, responde a essa pergunta, né? Israel não fez o que o Senhor ordenou, tornou-se um povo opressor, né? Desrespeitou e fez mal também o uso do sábado, no qual o Senhor pediu para que eles guardassem, né? Diz lá, Jeremias 34, 17, porquanto assim diz o Senhor, vós não tendes escutado a mim, para proclamar liberdade, cada um a seu irmão, e cada homem o seu próximo, a seu próximo. Eis que eu proclamo uma liberdade para vós, diz o Senhor, para a espada, para a peste, para a fome, e eu vos farei ser removidos para todos os reinos da terra. Então, o povo de Israel, numa certa época, foi um povo opressor, que oprimiu ali os seus forasteiros, os seus escravos, né? Não obedeceram ao Senhor, guardando o seu santo dia. Então, o Senhor proclamou uma liberdade ali. Agora, uma liberdade para que eles fossem oprimidos por outros povos, né? Então, ele disse, eu vou deixar vocês a paz. Os outros povos vão vir, vão desrespeitar vocês, vão fazer uso da espada, fome vai reinar na terra de vocês, certo? E vocês serão removidos para todos os reinos de Israel. Eu queria agora que o Everton participasse aqui comigo. Eu vou fazer as perguntas e ele vai abrir os textos bíblicos, né? Que seria a participação aqui do Edenilson Monteiro, mas Edenilson não pôde comparecer hoje. E eu queria que o Everton pudesse ler aqui pra gente. Everton, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: que falha Deus achou na maneira pela qual Israel celebrava seus jejuns e cultos? Que falha Deus achou na maneira pela qual Israel celebrava seus jejuns e cultos, né?
Você poderia lá ler Isaías 58, verso 3 e 4? Para você que chegou agora, o estudo de hoje é sobre o autor da liberdade. Nós estamos falando sobre liberdade religiosa, em um momento onde as pessoas eram obrigadas a deixar seus costumes, a deixar sua maneira de viver, né? suas culturas e seus cultos a Deus. Nós temos a pergunta agora de Gleison, que foi: que falha Deus achou na maneira pela qual Israel celebrava seus jejuns e cultos? Nós separamos um texto lá em Isaías 58, 3 e 4, que diz o seguinte: eis que no dia dos jejuns cuidais dos vossos próprios interesses e exigis aos seus empregados que façam todo o vosso trabalho. Eis que uns jejuns para que te contendas, e rixas para feridas e com punho iníquo. O que é que significa isso? Deus estava falando em que as pessoas, naquele tempo de Israel, eles tinham o costume de fazer um jejum. Vamos fazer um jejum para que possamos agradar nosso Deus. Só que a maneira de preparo desse jejum era explorando seus empregados. Eles tentavam agradar a Deus, só que por um meio de exploração dos seus empregados, com todo tipo de penalidades e chicotadas, para que seus empregados pudessem fazer da melhor forma possível as suas tarefas. Só que não é isso que Deus quer. E Deus deixa uma mensagem que tem a ver com a segunda pergunta, que está escrito aqui, que nós separamos. O que Deus apresenta como sendo um jejum que lhe é agradável. Qual o tipo de jejum que é agradável a Deus? O que será que é? A gente também encontra lá em Isaías 58, 6 e 7. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o pão como com o faminto e recolhas em casas os pobres desabrigados, e servires, e se vieres nu, o cobrirás, e não te escondas do teu semelhante. Tudo isso mostra a liberdade que Deus quer dar a todo cidadão, que Deus quer dar a todo filho dele, toda liberdade e amor, onde ele mostra em que a maneira certa de agradar a ele é você agradando também ao seu próximo. Não é você apenas fazer, como diria, sua parte. Não é você querer agradar a Deus, tendo que machucar pessoas para fazer isso. Deus tem a ver com amor, Deus tem a ver com a liberdade, e Ele espera de nós que possamos fazer nosso jejum, que possamos agradar a Ele, agradando também outras pessoas, as tratando como iguais. Nós separamos a próxima pergunta, que qual foi a missão de Cristo nesse mundo? Está lá em Lucas 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para eu pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a restauração da vista aos cegos, para retribuir a liberdade aos oprimidos. Mais uma vez, a liberdade aos oprimidos. Mais uma vez, ajudar, dar vida a quem precisa. Dar liberdade, dar visão aos cegos. Isso. A vinda dele. Foi esse o motivo. Então, é meio que não fazia sentido naquela época. Você tenta agradar ele, sendo que para isso ele tinha que bater no pessoal, né? E oprimir o seu semelhante para que pudesse cumprir sua missão. Isso não existe, não é o querer de Deus. Deus espera em que você possa o agradar, ajudando também as pessoas de forma amorosa. Exatamente. Nós temos a próxima pergunta em que separamos, que ela tem como título: em que estado estão os que cometem o pecado? Está lá em João 8, 34, capítulo 8, versículo 34.
Todo que comete pecado é escravo do pecado. Em que estado estão essas pessoas que cometem o pecado? Estado de escravos. Nós somos escravos do pecado. Nós somos oprimidos por ele. E a única forma de se libertar disso é através de Jesus, que veio, como a pergunta 11 dizia, para que Cristo veio? Para que nos liberte, para que possa nos dar essa libertação de todo o pecado e todo o mal. Pergunta 13 agora, Temos né? a pergunta 13. Por que deveria ser dado Cristo? A Cristo, o nome de Jesus. Está lá em Mateus 1, 21. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Todo aquele que comete pecado é escravo dele, e Deus veio para cá com o nome de Jesus, porque nos libertaria do pecado. Isso. Nos cabe apenas aceitar, cumprir nossa missão dada por ele, que é sermos o exemplo dele todos os dias. Tem um texto bastante interessante que diz: se você não ama ao seu irmão a quem vê, como você pode amar a Deus a quem não vê? Então, era pura hipocrisia ali dos judeus, né, dizer que amava a Deus, que cumpriam com suas leis, né, faziam jejuns ali 2 ou às vezes 3 vezes na semana, né, ia ao templo, ali devolvia seus dízimos, as suas ofertas, fazia tudo, né, mas, no entanto, oprimia o seu próximo. Então, não valia de nada, né? Aquele que diz que me ama e não ama ao seu irmão é mentiroso, né? Então, e fazendo essa ligação aí, né? A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado, né, é escravo do pecado. E Cristo veio para nos libertar. Então, Deus, Jesus, é o autor da liberdade. Eu queria fazer perguntas aqui, continuar aqui com a participação de Everton, né, que ele pudesse responder aqui para nós. O que existe a raiz de todo o pecado? O que existe a raiz de todo o pecado? Para a gente finalizar, outra pergunta. Que passagem das Escrituras apresentam claramente a igualdade dos direitos? Outra pergunta. Em conformidade com este mandamento, que norma de proceder Cristo estabeleceu? E outra pergunta. Somente quem pode limpar o egoísmo no coração do ser humano? Somente quem pode conceder ao ser humano a verdadeira liberdade? Everton, responda aí para nós, o que existe à raiz de todo o pecado? Nós separamos alguns textos. O que existe à raiz de todo o pecado? A gente separou Tiago 1,15 e Romanos 7,7. O que existe à raiz do pecado? Tiago 1,15. A cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado. Primeiro, Tiago fala em que a cobiça é a raiz do pecado. Isso. Nós temos agora o texto de Romanos, capítulo 7, versículo 7. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O Everton, fica claro e evidente que os mandamentos de Deus sempre existiu, né? Adão e Eva eram seres perfeitos, né? E, consequentemente, eles tinham, né, viviam de forma perfeita e tinham conhecimento, né, da vontade do Senhor, né? Porque a lei de Deus, ela contém princípios eternos, né? Então, o pecado se originou aonde? No céu. Devido ao quê? A cobiça, né, de Satanás querer ser igual a Deus. Então, Adão e Eva cobiçaram do fruto, desejaram do fruto no qual não era deles, né? Deus já tinha dado, né, toda a erva, as flores, as árvores do campo, mas destinou que aquela árvore eles não poderiam comer. E eles foram lá o quê? Comeram, né? Então eles cobiçaram, né? E assim pecaram contra o Senhor Deus. Existem conversas, existem rumores onde pessoas conversam e dizem: você acha que vai ser salvo, você acha que é santo, porque você guarda os mandamentos, porque você está perdoando esse teu amigo. Você acha que você vai ser santo, você vai ser salvo, porque você não come o que não deveria comer. Você acha que você vai ser salvo, porque você não guarda o sábado.
Só que aqui fala que a raiz de todo o pecado e que nós somos os escravos do pecado. Uhum. Ele diz bem aqui quando ele fala que a lei é onde mostra o pecado. Uhum. Se eu não Ele não se teria conhecido o existe pecado se não fosse isso, por ele não intermédio da teria lei. conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Isso se o pecado ele é a transgressão da lei. Eu posso conhecer pela transgressão da lei. A cada vez em que eu deixo de cumprir uma lei, eu estou mais próximo do pecado. Exatamente. Então, não é que você queira ser uma pessoa santa, mas que você esteja se afastando cada vez mais Dos dos princípios princípios de eternos. Deus quando você as deixa de cumprir. Isso, nós temos a pergunta de número 15, que diz que passagem das Escrituras apresenta claramente a igualdade dos direitos. Levítico 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim mesmo. Deus mostra mais uma vez o como é que ele gosta que você trate seus irmãos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É assim que ele quer que você trate seu irmão, seu amigo, seu companheiro. A pergunta 16. Em que conformidade com este mandamento e que norma de proceder Cristo estabeleceu? Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os, e também a eles. Então, que forma de agir Cristo nos deixou? Que forma de agir Ele mandou que eu faça? Do jeito que eu quero ser tratado, eu vou tratar meu irmão. Não é isso? Em Exatamente. Mateus 7,19, em Mateus 7,12, tudo quanto, pois, quereis que os homens façam, assim fazei-os para eles. Já pensou? Aí você deseja, né, que o seu servo, seu empregado, seu escravo ali faça tudo, né, por você, né? E esse texto fala, né? Tudo pois quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, né? E a outra pergunta é: somente quem pode limpar o egoísmo no coração do ser humano? Quem pode limpar o egoísmo do coração do ser humano? Está lá em Atos 4:12 e em 1 João 1:9. Em Atos 4, capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Tu pode abrir em 1 João? Uhum. 1 João 1:9. 1 João 9, né? Não, isso aqui não precisa ler, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, né? Como você falou que, né, quem comete pecado é escravo do pecado, nós temos Jesus para nos libertar, né, da escravidão do pecado, né? Concedendo o quê? Perdão pelos nossos pecados. Quem está em Cristo é nova criatura, né? João 8:1 diz: agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O andar no Espírito, mediante a graça de Deus, nos dá liberdade, nos deixam livres do pecado e da sua condenação. Não só da sua condenação, mas também da sua imposição. Romanos capítulo 6, ali diz que Romanos capítulo 6 e o verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça, né? Então, essa dominação do pecado nós não teremos mais se nós nos apegarmos a Jesus Cristo, né? Ele é que nos dá a liberdade. Tem mais alguma pergunta a responder? Isso é o que nos leva à próxima pergunta, né, Gleison? Uhum. Exatamente essa tua fala. Que somente quem pode conceder ao ser humano a verdadeira liberdade? Quem será que pode conceder? João 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Jesus é o único que pode nos libertar do pecado. E a Ele Exatamente. temos que ter a comunhão para que isso possa acontecer através dos seus ensinamentos e do cumprimento de sua lei. Muito bem, muito bem. Nós teríamos a participação aqui do Leandro. Como a gente falou no início, ele não pôde comparecer, né, devido a um probleminha de saúde, né? Então, eu sei que nessa série desse estudo, a gente vai rever alguns dos versículos bíblicos aqui lidos,
mas temos muita novidade ainda para transmitir para vocês. Então não perca essa série que fala sobre a questão da liberdade, né? Só nesse estudo a gente apresentou vários textos, né, que falam sobre a questão da liberdade, né, que fala da questão que Deus não gosta de opressão, né? Deus não gosta de tudo isso, né? E a gente está mediante a governos, né, que realmente a cada vez mais tem restringido essa liberdade. Deus não gosta disso, né? Como, só para finalizar aqui, como o Everton leu aqui, Isaías 58:3, né? O pessoal estava jejuando e ao mesmo tempo eles estavam reclamando, porque ele estava dizendo, por que, Senhor, a gente jejua, a gente ora e o Senhor não atende os nossos pedidos? A gente jejua, faz tudo, mas o Senhor não atende os nossos pedidos. E Deus teve que responder a esse questionamento, né? Eis que no dia que jejuais, né, cuidai dos vossos próprios interesses. Vocês cuidam dos vossos próprios interesses, né? Interesse, e exigis que seus empregados façam todo o que o vosso trabalho, né? Além do escravo fazer o trabalho que lhe é devido, ainda o patrão coloca para fazer o trabalho que era dele mesmo, né? Ou seja, o oprimindo ainda mais. Diz aqui, exploram seus empregados. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferires com punho iníquo. Então, mediante a isso, eu não vou ouvir. Vocês podem clamar aí quanto vocês quiserem, né? Mas eu não vou ouvir, que eu não gosto disso. Então, fica aí, né, como um ensinamento para nós mesmos, né? Será que nós estamos oprimindo o nosso próximo, né? Porque é o mandamento do Senhor, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Eu não encontro na Bíblia o mandamento, por exemplo, muitas pessoas gostam de postar isso, né? Amor próprio, né? Ame-se, amor próprio, né? Nós sabemos, ninguém gosta de manchar a nossa própria imagem, né? A gente não gosta de falar mal de nós mesmos, né? Nós não gosta de oprimir a nós mesmos. Não, a gente fica procurando, né, viver bem, viver feliz, né? Conquistar as coisas, né? Só que o nosso próximo, será que a gente deseja o mesmo? Não. A gente muitas vezes o oprime, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Se todo mundo seguisse esse mandamento, todo mundo viveria feliz e satisfeito. E será que hoje a gente está sendo ouvido por Deus? E será que hoje nós estamos sendo ouvidos por Deus, né? A pergunta aqui do Everton, né? Porque talvez Deus não esteja ouvindo a sua oração, assim como não ouviu a oração de Israel ali quando estava jejuando, pedindo a Deus e reclamando porque Deus não atendia, né? Então solte as ligaduras, né? Dê liberdade aos oprimidos, né? Tudo o que vocês quiserem que os homens vos façam, fazei vós também a eles, né? Diz o mandamento do Senhor. Então é isso. Peço que você acompanhe a nossa série aqui de estudos falando sobre a liberdade. Hoje foi o tema, o autor da liberdade, Deus, Jesus Cristo, né? E até o próximo programa. Vamos soltar aqui a nossa última música e depois a gente volta só para a gente despedir vocês, mandar o abraço final aqui e até o próximo domingo, se Deus quiser.